Segundo Reis, capítulo 13. No ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Não se apartou deles, pelo que se acendeu contra Israel a ira do Senhor, o qual os entregou nas mãos de Hazael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Hazael, todos aqueles dias. Porém Jeoacás fez súplicas diante do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão com que o rei da Síria atormentava Israel. O Senhor deu um salvador a Israel, de modo que os filhos de Israel saíram de sob o poder dos sírios e habitavam de novo em seus lares como dantes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar a Israel, porém andaram neles, e também o poste ídolo permaneceu em Samaria. E foi o caso que não se deixaram a Jeoacás do exército, senão só 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os havia destruído e feito como pó, trilhando-os. Ora, os mais atos de Jeoacás, e tudo o que fez, e o seu poder, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Jeoacás descansou com seus pais, e o sepultaram em Samaria. E Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou Jeoás, filho de Jeoacás, a reinar sobre Israel, em Samaria, e reinou 16 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porém andou neles. Quanto aos mais atos de Jeoás, e a tudo o que fez, e ao seu poder, com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não está escrito no livro da história dos reis de Israel? Descansou Jeoás com seus pais, e sobre o seu trono se assentou Jeroboão. Jeoás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei, e disse: abre a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque, até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Morreu Eliseu, e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E tanto que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Hazael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Porém o Senhor teve misericórdia de Israel, e se compadeceu dele, e se tornou para ele.
por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não o quis destruir, e não o lançou ainda da sua presença. Morreu Hazael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Joás, filho de Jeoacás, retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu, e recuperou as cidades de Israel. 2 Reis, capítulo 14. No 2º ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jeoadã, de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, ainda que não como seu pai Davi. Fez, porém, segundo tudo o que fizera Joás, seu pai. Tão somente os altos não se tiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Uma vez confirmado o reino em sua mão, matou os seus servos que tinham assassinado o rei seu pai. Porém os filhos dos assassinos não matou, segundo está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Ele feriu a 10.000 edomitas no vale do Sal, e tomou a Sela na guerra, e chamou o seu nome Jocteel, até o dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, meçamos armas. Porém Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: dá a tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Na verdade, feriste os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso e fica em casa. Por que provocarias o mal para caíres tu, e Judá contigo? Mas Amazias não quis atendê-lo. Subiu então Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e mediram armas em Bet-Semes, que está em Judá. Judá foi derrotado diante de Israel, e fugiu cada um para a sua casa. Joás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Jeoás, filho de Acazias, em Bet-Semes. E veio a Jerusalém, cujo muro ele rompeu, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Tomou todo o ouro e prata, e todos os utensílios que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. Ora, os mais atos de Jeoás, o que fez, o seu poder, e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Descansou Jeoás com seus pais, e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel, e Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Ora, os mais atos de Amazias, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis. Porém enviaram após ele homens até Laquis, e o mataram ali. Trouxeram-no sobre cavalos, e o sepultaram em Jerusalém, junto aos seus pais, na cidade de Davi. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e constituiu o rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate,
e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Fez o que era mal perante o Senhor. Jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Restabeleceu ele os termos de Israel, desde a entrada de Amate até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Éfer. Porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo nem livre, nem quem socorresse a Israel. Ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Porém os livrou por intermédio de Jeroboão, filho de Jeoás. Conta aos mais atos de Jeroboão tudo quanto fez, o seu poder, como pelejou, e como reconquistou Damasco e Amate, pertencentes a Judá, para Israel. Porventura não está escrito no livro da história de Israel? Descansou Jeroboão com seus pais, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. O Evangelho segundo João, capítulo 2. 3 dias depois, houve um casamento em Canaã da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: Enchei d'água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: Tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo d'onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse: Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Canaã da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou a todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus:
que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: Destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou de entre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana.